Então, como você tem visto, Qual versículo? existem muitas autoridades religiosas no mundo atual. Nós 17. falamos aqui várias delas, né? Inclusive o Papa, o Edir Macedo, né? Chico Xavier e tantos outros fundadores de denominações. Mas nós falamos que para nós aqui a autoridade tem que ser a Bíblia, né? Jesus Cristo exerce a sua autoridade sobre nós através das Escrituras. Então existem muitas autoridades religiosas humanas no mundo atual, mas a Bíblia, por ser a palavra de Deus, deve ser considerada por nós a maior e, por que não dizer, a nossa única autoridade. Amém? Amém. Então a Bíblia é uma coleção de 66 livros, escrito por cerca de 40 homens, durante um período completo de 1500 anos. A Bíblia tem uma divisão literária principal, que é o Antigo Testamento, com 39 livros, e o Novo Testamento, com 27 livros. Sabemos que o Antigo Testamento já existia como coleção completa no primeiro século. Os judeus da Palestina, Jesus e os primeiros cristãos reconheceram aqueles livros do Antigo Testamento como sendo inspirados por Deus. Os livros do Novo Testamento, entretanto, foram todos escritos durante o primeiro século depois de Cristo. E no começo eles circulavam independentes ou em coleções incompletas. A coleção completa do Novo Testamento foi concretizada no quarto século, a partir do ano 325, porque os cristãos separaram esses livros de outros escritos fraudulentos que continham falsas doutrinas e heresias e fantasias, para mostrar quais eram os livros realmente que os cristãos deviam considerar inspirados. Então os primeiros cristãos consideravam esses 27 livros do Novo Testamento como inspirados por Deus, e hoje em dia são aceitos por toda a comunidade que se diz cristã. Nós vimos já na nossa aula como foi que o Antigo Testamento chegou até nós. Vimos que antes de Deus falar a toda a humanidade por meio de Jesus, Deus falou aos pais, os antigos israelitas, através dos profetas. Esses homens, os profetas, eram homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, que escreveram o Antigo Testamento. Amém? Então Deus enviava o Espírito Santo, vez ou outra, conforme a necessidade, sobre os profetas pregavam oralmente aos reis e ao povo, chamando-os a voltar à obediência da lei de Moisés, e eles escreveram o que nós chamamos de Antigo Testamento. Nós vimos também como foi que o Novo Testamento chegou até nós, e a primeira fonte, logicamente, é Jesus. Jesus transmitiu as palavras do Pai pessoalmente aos apóstolos, durante o seu ministério público aqui na Terra de mais ou menos 3 anos e meio. Então Deus envia Jesus, o Verbo divino, a palavra encarnada. Jesus ensina pessoalmente os apóstolos e outros discípulos próximos, e essas pessoas, enquanto elas viveram, elas pregaram oralmente a quem elas encontraram, testemunhando Jesus, a sua morte, sua vida e sua ressurreição, né? Nós vimos que depois de ressuscitar, de ficar mais 40 dias pessoalmente ensinando os seus discípulos, Jesus ascendeu ao Pai e mandou o Espírito Santo aos apóstolos para ensinar todas as coisas, até coisas novas, fazer lembrar de tudo que Jesus disse. Nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito entre 20 a 60 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, né? O Espírito Santo foi enviado aos apóstolos para guiar a toda a verdade. Então nós temos na Bíblia toda a verdade revelada, e não precisamos de nenhum outro livro e nem de mais revelações adicionais da parte de Deus. O Espírito Santo foi enviado sobre os apóstolos para dizer a eles tudo o que ouviu e anunciar também as coisas do futuro. Então os apóstolos e os profetas que escreveram o Novo Testamento são também uma fonte pela qual o Novo Testamento chegou a nós. Amém? Então Deus enviou Jesus, Jesus enviou o Espírito Santo,
o Espírito Santo agiu sobre os apóstolos e profetas inspirados no primeiro século, e nós temos um Novo Testamento agora, que é inspirado por Deus em nossos dias. Amém? Amém. Nós vimos também qual é a relação correta entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós vimos que nós não somos subordinados ao Antigo Testamento, como os judeus foram antes da vinda de Jesus, e que até os 10 mandamentos, como um código representativo daquela aliança, né, completa de Deus com os judeus, não está mais em vigor hoje em dia. O Antigo Testamento serviu para conduzir quem? Os judeus a Cristo. E de Cristo veio o Novo Testamento, que é a aliança de Deus com todos os povos da terra. Os que tentam exigir o cumprimento das leis do Antigo Testamento, dadas aos judeus do passado nos dias de hoje, são condenados por Deus. As leis do Antigo Testamento sobre alimentos e festas, incluindo o sábado, não se aplicam mais na época cristã. Amém? E nós, por último, na aula passada, vimos o que podia ser um guia religioso falso, infiel, no qual nós não podemos confiar. E nós concluímos que tudo fora das Escrituras é questionável, é perigoso e pode vir a se tornar um guia religioso falso. Anjos, visões, revelações, aparições, sonhos, qualquer mensagem que vai além da mensagem que está escrita na Escritura, seja amaldiçoado, condenado, seja anátema. E nós vemos também que homens, tradições, o próprio sentimento, né, da gente, a consciência própria, as emoções, a nossa impressão pessoal das coisas, também pode ser guia religioso falso. Então só a Bíblia é o nosso guia religioso fiel e verdadeiro, que nós devemos confiar. Amém? Então hoje nós vamos ler Romanos 10, 17 e vamos ver qual que é o valor da Bíblia como um guia religioso fiel. Romanos 10, 17. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Está vendo? Então a fé é produzida pela palavra de Deus. Então, por exemplo, a dona Inês, ela está estudando aqui segunda e terça, e todo dia ela lê 2 capítulos da Bíblia, né? E aí como é que a fé dela vai ficando? Vai ficando forte, ela vai acreditando, né? Ela vai se apaixonando por Jesus, pelo seu ser, ela vai querendo mudar de vida. Amém? Amém. E o que faz isso? É um homem? Não, é a palavra de Deus. Então a fé vem pela pregação, e a pregação tem que vir da palavra de Cristo. Então a palavra de Cristo é o meio que Deus usa para produzir fé nos nossos corações. Então é por isso que a nossa fé não pode depender do testemunho de terceiros, porque na Bíblia é o testemunho do próprio Deus que nós encontramos por meio de Jesus, do Espírito Santo e de apóstolos e profetas realmente inspirados. Então, o valor da Bíblia como guia religioso fiel é produzir em nós a fé. Então, a pregação oral dos apóstolos e dos profetas no primeiro século sobre a vida e obra de Jesus e o seu reino e a sua salvação produziu fé em muitos corações. Amém? Amém. Agora esta palavra, ela está escrita na Bíblia. Então, se eu ouvir a leitura da palavra, se eu ouvir a palavra bem explicada e se eu ler a palavra, então eu tenho mais e mais chance de produzir uma fé que eu não tinha e crescer e amadurecer e me edificar nessa mesma fé. Amém? Amém. Mas nós temos que dizer que a fé, na fé não salva. Né? A fé na fé não liberta. Só a fé na verdade é que salva. Só a fé naquilo que realmente é o certo é que vai salvar.
Então, por isso que é perigoso quando a pessoa, né, em vez de ter fé na pregação da palavra de Cristo, ela vai ter fé em anjos, visões, revelações, aparições, num sonho que ela teve, ou num pastor carismático, ou vai seguir aquela tradição porque ela gosta muito e tem muita fé naquilo e a consciência dela não acusa. Isso é bobagem. A fé por si só, ela não salva, ela não liberta. O que liberta é a fé na verdade. Amém? É por isso que a nossa fé, ela tem que ser produzida pela palavra de Deus. Amém? Porque a fé na mentira somente aprisiona e engana. A fé na verdade é que vai nos libertar. Amém? Amém. Então, que nós possamos entender que a fé plantada por Deus vem por meio da palavra. Amém? A fé vem pela pregação, ou pelo ouvir a mensagem, pelo pronunciamento da mensagem. Mas essa mensagem, que tem que ser propagada para produzir uma fé verdadeira, tem que ser a mensagem a respeito de Cristo. E essa mensagem a respeito de Cristo, você só encontra na Bíblia. Amém? Então leia a Bíblia para que você possa ter uma fé verdadeira, capaz de te salvar. Amém? Vamos ler Tiago 1:21. Tiago fica lá para o final da Bíblia, antes de 1 Pedro. Tiago capítulo 1, versículo 21. Então vamos ver que o valor da palavra de Deus como um guia fiel, além de produzir fé, vamos ver o que ela diz. Tiago 1:21. Portanto, deixe todo costume imoral e toda a má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Muito bem. Então, o que diz aí que a palavra vai fazer com a pessoa? A palavra é poderosa para quê? Salvar. Salvar. Então uma pessoa é salva não quando ela se sente salva. Né? Você é salvo ou perdido? A pessoa fala, eu acho que eu sou salvo, mas por quê? Porque eu sinto no meu coração. Não é. A pessoa não é salva quando ela se sente salva. A pessoa não é salva quando ela vai no altar de uma denominação receber a oração de um outro pecador para que ela se sinta perdoada. Não, a pessoa não é salva dessa forma. A pessoa não é salva pela oração de terceiros. Né? A pessoa não é salva quando alguém diz que ela está salva. A pessoa é salva quando ela deixa de cometer os pecados, deixa da conduta imoral, como está dita aí na palavra, né? Ela se arrepende, ela vai mudando, ela vai sendo lavada pela mensagem de Cristo, e aí ela vai se desintoxicando, jogando aquela água limpa da palavra de Deus no copo sujo que é nossas vidas, deixando que a pureza de Cristo se misture com a nossa impureza, para que a pureza de Cristo tome lugar e expulse a impureza que existe dentro de nós. Então, deixando toda malícia, deixando todo acúmulo de maldade, toda superfluidade de ideias, de comportamento, de coisas inúteis, então vamos preencher nossas vidas com o quê? Com anjos, visões, revelações, aparições, sonhos, tradições, homens, sentimentos? Com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é simples, mas ela tem o poder que uma semente tem. Quando plantada na terra certa, produz um fruto, produz uma árvore, produz uma vida. Amém? E diz aí, a palavra de Deus em vós implantada, ela é poderosa para quê?
salvar nossa alma. Então nós temos corpo, nós temos alma e nós temos espírito, né? E aí essa parte, né, de alma e espírito precisa ser salva. Mas como é que vai ser salva? Pela palavra. É a palavra de Deus que vai nos regenerar. Não é o homem, não é o João Dark, não é outra pessoa. É a palavra de Deus. Mas para isso nós precisamos estar o quê? Né? Diz aí, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Quando você está lendo a Bíblia, meu pedido, mesmo que seja meu pedido, quando você está vindo aqui nos estudos bíblicos, quando você está ouvindo a leitura da Bíblia, então você precisa aceitar com humildade. Porque é Deus que tem razão, não somos nós. É Ele que tem que mandar, a gente não manda em mais nada. Então, se nós formos humildes, né, se nós aceitarmos com mansidão, se nós acolhermos a palavra, deixar o orgulho de lado, deixar as barreiras psicológicas e pela fé, né, deixar que a palavra nos mude. Né? Porque se eu querer me mudar, eu não vou me mudar. Eu não vou me transformar. Né? Eu não tenho esse poder. Né? E cá para nós, às vezes eu gosto demais do jeito que eu sou. Eu acho que todo mundo está errado e que eu estou certo. Eu gosto demais dessa pessoa que eu me tornei. Então eu sou incapaz de me mudar. Mas eu reconheço que eu preciso mudar porque eu não sou como Deus quer. E aí eu preciso confiar na palavra. E aí é só deixar a palavra entrar nos meus ouvidos. Deixar ela diante dos meus olhos. Deixar ela penetrar na minha mente. Para que ela faça uma mudança no meu interior. E a mudança principal é a certeza da salvação. E a certeza da salvação vem por você fazer o que Deus manda você fazer na palavra dele. Então a pessoa sabe que é salva quando ela faz tudo aquilo que a Bíblia diz que ela precisa fazer para ter de Deus o perdão dos pecados. E aí quando ela faz isso, ela pode dizer que ela é salva. Não por orgulho, não por sentimentalismo, mas porque ela reconhece a palavra de Deus como a boa semente. Amém? Amém. Muito bem. Vamos ler agora 2 Timóteo 3, 16 e 17. E vamos ver que além de produzir fé e salvar, ainda tem mais coisas que a palavra de Deus pode fazer por nós. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Segundo Timóteo 3, 16 e 17. Pode ler. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro e corrigir as falhas, ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente penetrado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Muito bem. Então, diz aí, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então note bem, quem é inspirado por Deus? Não. Não? A palavra. O que diz aí? Versículo 16. Toda a escritura é inspirada A escritura é inspirada por Deus, está vendo? Então eu sou inspirado por Deus? Não. A escritura que é inspirada por Deus. Ah, mas você fala tão bem. A culpa é das escrituras. Eu fiquei lendo muito esse livro maravilhoso. Mas quem é inspirado é a escritura. Eu como homem posso falar bem, mas eu posso falhar uma hora ou outra. Né? Mas a escritura não pode falhar, porque a escritura é inspirada por Deus.
E quanto da Escritura que é inspirada por Deus? Tudo. Toda a Escritura. Está vendo? A parte que eu conheço e a parte que eu não conheço. Então eu tenho que conhecer, porque está lá escrito, é inspirado por Deus, eu preciso conhecer. Né? A parte que eu gosto e a parte que eu não gosto tanto. Né? Tem coisas na Bíblia que a gente pensa assim, puxa, Deus quer que eu faça isso mesmo? Deus quer que eu ame meus inimigos? Deus quer que eu perdoe as pessoas que me fizeram mal? Deus quer que eu volte lá e me humilhe? Deus quer que eu aceite ser servido? Tem coisas assim que a Bíblia diz. Mas também é o que? É inspirado por Deus. E aquelas partes que eu não gosto, né? A condenação para os ímpios, o inferno, né? Essas coisas também são inspiradas por Deus. Tá vendo? Então toda a Escritura é inspirada por Deus. A parte que eu conheço e a parte que eu não conheço. A parte que eu gosto, a parte que eu preferia que não fosse daquela forma, mas tudo é inspirado por Deus. Amém? Amém. Então, ela é soprada por Deus. Deus soprou o seu espírito, a sua vontade, para dentro da mente daqueles homens que escreveram a Escritura. E eles então colocaram aquilo que foi soprado por Deus. Amém? Agora note bem aí que o texto diz assim, e útil. Então a Bíblia é útil para alguma coisa? Por quê? Porque ela é inspirada por Deus. Então se a Escritura é inspirada por Deus, então ela é útil para tudo. E diz aí, e útil para o ensino. Quantas coisas nós precisamos aprender ainda? Um monte, nós vamos aprender na palavra de Deus. Né? Para correção. Né? Às vezes eu quero fazer o certo, mas eu estou fazendo errado por ignorância. Assim mesmo, ou de propósito às vezes. Mas a Bíblia vai me corrigir. Eu vou lê-la, vou ouvi-la, vou estudá-la e ela vai me corrigir. Para a educação de Deus na justiça, para a educação na justiça, né? Para me educar. Então lembra que quando a pessoa, ela é uma pessoa salva, a Bíblia diz que ela nasceu de novo. Se ela nasceu de novo, então ela está sendo criada, educada por um novo pai. Esse pai é Deus. Justiça é vontade de Deus. Ser educado na justiça é ser treinado para fazer a vontade de Deus. Mas como é que isso acontece? Eu tenho que ser corrigido, eu tenho que ser ensinado pela palavra. Né? E aí diz o resultado, para que o homem de Deus seja perfeito. Né? Perfeito não é sem pecado, nenhum homem vai ser sem pecado, só Jesus não tinha pecado. Mas a pessoa madura, amadurecida, a pessoa completa, a pessoa que sabe o seu propósito na vida, que não se desvia dele, a pessoa que cumpre a vontade de Deus em toda e qualquer situação, a pessoa que Deus usa neste mundo para fazer a vontade dele perante os outros. E como é que a gente vai ser esse tipo de pessoa perfeita, completa, amadurecida, crescida, santificada? Pelas Escrituras. Pelas Escrituras, amém? Isso é fato. Então note bem, Fernanda, que as Escrituras, além de produzir fé, salvar, ela nos aperfeiçoa. Nós vamos nos tornando cada vez pessoas menos parecidas conosco e mais parecidas com Jesus, para quem a gente está olhando o tempo todo, se a gente está lendo o Novo Testamento. Então, quando nós, seres humanos, nos comparamos com outros, nós até achamos que nós estamos bem. Mas quando nós lemos a Bíblia constantemente, ela nos aponta a Cristo. E aí quando nós nos comparamos com Cristo, nós vemos que nós estamos muito mal. Nós estamos muito longe, muito aquém daquilo que a gente deveria ser. Amém? Então a Bíblia acaba se tornando o seu crítico mais severo. Ela acaba me apontando a perfeição de Cristo e mostrando as minhas imperfeições. Aí ela vai me corrigindo, me ensinando, me educando,
me repreendendo, é uma palavra que está aí no texto, mas eu não usei, vai me repreendendo, e aí ela vai me santificando, me aperfeiçoando, me dando maturidade. Então não posso desistir enquanto Deus está trabalhando na minha vida pela sua palavra. Eu tenho que continuar com os olhos fixos em Jesus. Amém? Então está vendo? A minha pergunta aqui é a seguinte, Fernando. Se eu estou todos os dias lendo 2 capítulos da Bíblia por dia, igual sua mãe faz todo dia, né? E eu estou, né, mirando em Cristo, eu estou lendo a palavra todo dia, então eu estou sendo constantemente ensinado, corrigido, repreendido e educado por quem? Por Deus. Por Deus. Então, será que eu vou precisar de alguém chegar para mim e dizer: eu tenho uma revelação de Deus para você? Vou precisar? Não. Por quê? Porque eu já sei o que Deus quer. Eu já sei o que Deus quer que eu faça. Eu já sei o que Deus quer que eu pense. Eu já sei as decisões que Deus quer que eu tome. Eu já sei a maneira que Deus quer que eu oro e lhe peço as coisas. Amém? Então eu não vou precisar de ninguém, né, dizendo: eu tenho uma revelação de Deus para você. Bem, porque Deus está falando comigo todo dia, me ensinando, me repreendendo, me corrigindo, me educando na